Imagine viver em um mundo onde o medo de uma explosão nuclear fazia parte do cotidiano, onde nações inteiras eram divididas por ideologias opostas, e onde o futuro da humanidade parecia depender de um frágil equilíbrio de poder. Essa foi a realidade durante a Guerra Fria, um dos períodos mais tensos e complexos da história moderna, marcado por espionagem, propaganda, ameaças atômicas e uma luta invisível entre duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Tudo começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a aliança entre os aliados começou a se desfazer. Com a derrota da Alemanha nazista, o mundo respirava aliviado, mas a tensão rapidamente se instalou entre os antigos aliados. De um lado, os Estados Unidos defensores do capitalismo, da democracia liberal e da economia de mercado. Do outro, a União Soviética, liderada por Joseph Stalin, promovendo o comunismo, a planificação econômica e o controle estatal. A Europa tornou-se o campo de batalha ideológico inicial. Dividida pela chamada Cortina de Ferro, o continente foi partilhado entre o Ocidente, sob influência americana, e o leste dominado pelos soviéticos. Países como Polônia, Hungria, Tchecoslováquia e Alemanha Oriental caíram sob o domínio soviético, enquanto França, Itália, Alemanha Ocidental e Reino Unido se alinharam ao bloco capitalista. Em 1949, a fundação da OTAN simbolizou o fortalecimento do bloco ocidental. Como resposta, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia em 1955. A bipolarização estava formada, e o mundo passou a viver sob a ameaça constante de um confronto entre essas superpotências, mesmo que nunca tivessem se enfrentado diretamente em campo de batalha. Esse conflito indireto, que se manifestava em diversos âmbitos, ficou conhecido como Guerra Fria, um nome apropriado para uma guerra sem confrontos diretos entre os líderes, mas cheia de batalhas políticas, econômicas, culturais e tecnológicas. A corrida armamentista foi um dos aspectos mais alarmantes desse período. Ambas as nações investiram trilhões no desenvolvimento de arsenais nucleares capazes de aniquilar a vida na Terra várias vezes. A corrida espacial foi outra dimensão desse embate. Em 1957, os soviéticos lançaram o Sputnik, o primeiro satélite artificial da história. Em resposta, os Estados Unidos criaram a NASA e aceleraram seus esforços, culminando com a chegada do homem à Lua em 1969. A disputa pelo domínio do espaço era também uma questão de prestígio político e demonstração de superioridade tecnológica. Enquanto isso, conflitos reais aconteciam em outras partes do mundo, como reflexo da Guerra Fria. A Guerra da Coreia foi um desses confrontos indiretos. No Vietnã, os Estados Unidos da América enfrentaram uma longa e sangrenta guerra contra as forças comunistas do Vietnã do Norte, apoiadas pela China e pela URSS. Outros exemplos incluem as guerras civis na África, os golpes militares na América Latina e as revoluções apoiadas por um ou outro bloco em diversos países. Um dos momentos mais críticos da Guerra Fria foi a crise dos mísseis em Cuba, em 1962. Após a instalação de mísseis soviéticos em território cubano, os Estados Unidos impuseram um bloqueio naval. O mundo ficou à beira de uma guerra nuclear. Durante 13 dias, o planeta viveu em suspense, esperando para ver se a humanidade se destruiria. Ao final, um acordo secreto entre Kennedy e Khrushchev salvou o mundo da catástrofe. Mas a Guerra Fria não era feita apenas de tanques e ogivas. Ela também era uma guerra de narrativas. Cada lado usava propaganda para promover sua visão de mundo. Os Estados Unidos da América vendiam o sonho americano, enquanto a URSS exaltava a igualdade socialista. Filmes, músicas, esportes e até mesmo desenhos animados eram utilizados como instrumentos de doutrinação e influência. A espionagem também foi um elemento central. Agentes da CIA e da KGB se infiltravam em governos, roubavam segredos, criavam sabotagens e até manipulavam eleições. Um verdadeiro jogo de xadrez global era jogado nas sombras, onde o movimento errado poderia custar milhões de vidas. Na década de 1970, surgiram sinais de distensão, ou dating, com acordos como o SALT. No entanto, a tensão nunca desapareceu completamente. A invasão soviética do Afeganistão em 1979 reacendeu o conflito, e os anos 80 foram marcados por uma retórica agressiva entre Ronald Reagan e a liderança soviética. Tudo começou a mudar com a chegada de Mikhail Gorbachev ao poder, em 1985. Com as políticas da Perestroika
e da Glasnost, a URSS começou a abrir suas portas para o diálogo e a mudança. O sistema soviético, sobrecarregado economicamente e isolado internacionalmente, começou a ruir. Em 1989, o símbolo mais poderoso da Guerra Fria caiu, literalmente. O Muro de Berlim, que havia dividido a Alemanha e o mundo, foi derrubado por cidadãos que ansiavam por liberdade. No ano seguinte, a maioria das repúblicas soviéticas declarou independência, e em 1991, a União Soviética oficialmente deixou de existir. A Guerra Fria terminou sem uma explosão nuclear, mas com inúmeras cicatrizes. Milhões morreram em guerras por procuração. Ditaduras foram instaladas e sustentadas, e gerações cresceram sob o medo constante de uma guerra total. O mundo pós-Guerra Fria viu a ascensão dos Estados Unidos como superpotência solitária, mas também presenciou novos desafios: terrorismo, conflitos regionais, mudanças climáticas e uma nova corrida tecnológica. Alguns argumentam que entramos em uma nova Guerra Fria, desta vez com a China, ou até mesmo com atores não estatais dominando a cena global. No entanto, as lições da Guerra Fria ainda ressoam, mostram o perigo da polarização extrema, da desinformação e da corrida armamentista. Também revelam o poder da diplomacia, do diálogo e da cooperação internacional. Narrar a história da Guerra Fria é falar sobre medo e esperança, destruição e reconstrução, ódio e diplomacia. É um lembrete constante de que a humanidade, mesmo diante da destruição total, ainda é capaz de escolher o caminho da razão. E hoje, quando o mundo volta a flertar com rivalidades perigosas, a memória da Guerra Fria serve como advertência e inspiração. Afinal, mais do que vencer, sobreviver foi o verdadeiro triunfo dessa guerra, que nunca chegou a ser travada, mas que marcou profundamente a história do nosso tempo.